Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Tenha Medo de Fantasmas. E hoje o assunto é a perseverança. Perseverar significa se conservar firme ou constante num determinado sentimento, atitude ou resolução. A perseverança, ela tem que ter um objetivo. Perseverar para quê? Em quê? Uma pessoa pode perseverar num erro, persistir naquele erro, não querer mudar, mas ela pode perseverar também em alguma coisa que ela deseja, apesar de todas as dificuldades. É não desistir. E nós vamos tratar aqui da perseverança de uma coisa boa. Perseverar num objetivo bom. E tem várias historinhas que vão dar para nós uma visão mais clara do que é esse sentimento, que eu particularmente acredito que ele vem acompanhado da fé e da coragem. Sem fé e sem coragem você não consegue perseverar num determinado objetivo. Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Mas um exemplo aqui é uma história do Monteiro Lobato, uma corrida de sapos. Colocaram os sapos enfileirados e, dada a largada, as pessoas riam, debochavam e diziam que os sapos não iam conseguir. Não vai conseguir, ninguém vai vencer. E aí, cada sapo foi desistindo da empreitada, parava ou tomava outro rumo, menos um. Aquele foi perseverando até o fim e venceu a corrida. Intrigados com aquela situação, eles foram analisar e descobriram que aquele sapo, ele era surdo. Então, qual é a moral aí da história do Monteiro Lobato? Quando nós temos um objetivo e começamos a perseverar nele, a primeira coisa que nós vamos encontrar são os obstáculos, as dificuldades. E principalmente essas dificuldades vão vir de pessoas que às vezes até querem o teu bem, mas acham que aquilo que seu objetivo é uma coisa ruim. E elas começam a falar: você não vai conseguir, você não tem capacidade, isso é muito para você. Então a história tem essa conotação. A gente tem que se fazer de surdo às influências negativas, às vozes negativas que nos puxam para baixo. Uma outra história também interessante é de Thomas Edison, acho que todo mundo conhece, que ele estava no laboratório com o assistente dele, que depois de quase 800 vezes na tentativa de criar a lâmpada elétrica, o assistente falou assim: olha, Thomas, eu estou desistindo, porque a gente já tentou aqui 700, 800 vezes e não conseguimos nada. Aí Thomas Edison se contrapôs àquele pessimismo, né, dizendo o seguinte: veja pelo lado positivo, nós já sabemos 700 maneiras de não dar certo, falta pouco. E ele conseguiu, porque ele disse: só preciso acertar uma vez. E hoje nós estamos aí com o mundo iluminado pela lâmpada elétrica de Thomas Edison. Outra história interessante é de Walt Disney. Walt Disney é um grande criador de entretenimento dos desenhos, o Mickey, o Pato Donald. Ele
era um visionário. E num determinado momento ele viu que precisava tirar das telas os seus personagens, os seus desenhos e colocá-los assim mais palpáveis. E ele quis criar um parque em Orlando, lá na Flórida, só que na época era um pântano. E ele foi nos bancos, pediu empréstimo, conversou com amigos, empresários, todo mundo fala, isso é uma loucura, você não vai arrumar nada, você está fazendo uma bobagem. Imagina se ele tivesse desistido. Qual é a criança e até adulto que não deseja conhecer a Disneylandia, a Disney World, e agora tem Epcot Center, enfim, os parques que o Walt Disney criou. Então, se ele tivesse desistido, dado ouvidos àquelas pessoas que disseram que ele estava cometendo uma loucura, ele não teria concretizado o seu sonho. E aí nós temos muitos exemplos. Nossa senhora, tem exemplo aí a beça, mas eu acho que esses aí já estão de bom tamanho. Mas é preciso, dentro da perseverança, nós termos bom senso em tudo. Todas as qualidades que elas se contrapõem, são os antídotos, como eu falei desde o primeiro episódio dessa segunda temporada, aos fantasmas que nos assombram, do pessimismo e tudo mais, do desalento. A perseverança é um grande antídoto, mas tudo é preciso equilíbrio, até na persistência. Porque, vou dar um exemplo, se você não tem um determinado... Eu queria ser jogador de futebol. Quando eu era mais novo, eu fiz até parte de um time de futebol do meu bairro. Naquela época tinha um futebol dente de leite, tinha campeonato, passava na televisão e eu fazia parte de um time. Eu era um mau jogador? Não, eu jogava direitinho, mas não era a minha praia. Assim, eu gostava de bater uma bola, mas não ser um jogador profissional. E eu só fui me dar conta disso quando eu caí naquele mundo que exigia muita disciplina, exigia um esforço físico muito grande, havia muita disputa e prejudicava um pouco meus estudos, mas eu gostava de jogar de futebol. E eu era chamado até de Zanata. Zanata foi um meio-campista que o Flamengo teve na década de 70. E eu fui apelidado de Zanata, eu estava até me empolgando. Mas com o tempo, o técnico foi me mudando de posição, tentando encontrar uma posição, comecei a jogar no meio-campo, e depois fui para a ponta direita, e eu era muito franzino. Então eu me lembro que eu cheguei na linha de fundo, fui cruzar a bola, dei um peteleco na bola, a bola não conseguia chegar. Aí o técnico, o preparador físico, você vai até a linha de fundo, passa por todo mundo na hora de cruzar, a bola não chega lá. Eu falei que essa bola é pesada. Aí comecei a fazer exercício para fortalecer a musculatura da perna, mas eu comecei a perceber que aquele objetivo não me agradava. E aí eu estava, como é que a gente fala, né, dando murro em ponta de faca, e desisti. Existe uma historinha muito interessante do Luiz Fernando Veríssimo, que são eu e os meus outros eus. Ele está sentado no bar e fica pensando, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse sido jogador de futebol? Não me lembro se fizeram isso, né? E se eu tivesse viajado para o exterior? E se eu tivesse casado com a Berenice? De repente, começou a sentar à mesa, né, pessoas que eram a cara dele, eram os outros eus dele. Aí ele perguntou, quem é você? Ele falou, eu sou o seu eu que queria ser jogador de futebol. E aí eu acabei tendo uma contusão séria no joelho e tive que abandonar a carreira
e eu não sabia fazer mais nada, fiquei numa miséria danada. Aí depois sentou um outro eu. E você? Eu fiz a viagem ao exterior, eu não sei bem se a história é essa, mas a ideia é essa. Eu fui viajar para o exterior, larguei tudo aqui, mas não tive sucesso, porque eu não sabia falar as línguas, me atrapalhei, fui para os Estados Unidos, no país, não me adaptei, voltei, e aí a minha vida começou a não ir para frente, e não foi legal. E foram se sentando vários eus, e ele via que aqueles eus que ele queria ser, do tal do se eu tivesse perseverado naquilo, estavam numa situação pior do que ele estava ali naquele momento, que ele se encontrava. Aí veio o garçom. O garçom chegou e ele perguntou assim: você está vendo essas pessoas aqui? Ele: tô. Você não acha que eu estou melhor do que eles? Ele: muito melhor. Aí quando ele observou o garçom, ele viu que o garçom era igualzinho a ele. Ele perguntou assim: quem é você? Ele falou: eu sou você, só que eu casei com a Berenice e virei garçom. Então, para perseverar, a gente também precisa saber no que vai perseverar. E para encerrar, eu vou dar o exemplo do futebol, que a gente falou muito de futebol. Essa semana, tem 2, 3 dias, o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro de 2023. Na minha humilde opinião, aí, independentemente de quem gosta ou não de futebol, mas na minha opinião, o Palmeiras não praticou o futebol mais bonito que o brasileiro gosta de ver e tudo mais. Mas o que aconteceu que fez o Palmeiras ultrapassar o Botafogo, que era o time que estava encantando todo mundo? O que o Palmeiras fez que ultrapassou o Grêmio, que tinha o Luizito Soares, que é um dos maiores jogadores do mundo? O que aconteceu com o Palmeiras, que não jogava bem, mas perdia uma partida, mas aquilo não se tornava uma constante? O que aconteceu com o Palmeiras, que não foi o melhor time, mas que enfrentou, que perseverou, que porfiou, sem perder a esperança, 1 minuto, e se sagrou campeão. Um comentarista disse o seguinte, num dos jogos, o Palmeiras fez uns 3 jogos assim fantásticos. Primeiro contra o Botafogo, estava perdendo de 3-0, e ele virou para 4-3, porque o técnico, porque aí também tem a perseverança de se manter um técnico. No Brasil, técnico de futebol dura no máximo 3, 4 derrotas, ele já é substituído. Enquanto os outros times tinham 4, 5 técnicos, naquele ano o Palmeiras tem o mesmo técnico há 4, 5 anos. Então isso é perseverar. Ele pode ir mal numa, 2 ou 3 partidas, mas ele tem qualidade, vamos perseverar. E o que ele disse para os jogadores? Pior não pode ficar. Quanto nesse jogo do Botafogo, vamos lá e vamos fazer o nosso melhor. Vamos perseverar e vamos buscar a vitória. E eles viraram aquele jogo. E aí teve um outro jogo que ele jogou muito mal, muito mal. Foi contra o Fortaleza. E ele empatou naquele jogo. E um comentarista disse a seguinte frase, que é a frase que eu vou encerrar esse podcast: o Palmeiras é um time que se recusa a perder. Ele, mesmo mal, mesmo com todas as dificuldades, mesmo estando num dia ruim, ele persevera até o final. É um time que se recusa a perder. Eu acho que esse exemplo é um exemplo que pode ficar para nós todos. Nós vamos estar bem todos os dias? Não. Nós vamos estar 100% na nossa plenitude mental, física, todos os dias? Não. Mas nós não vamos desistir do nosso objetivo
se aquele objetivo realmente é a nossa missão. E como que nós vamos saber a nossa missão? A vida mostra. A vida tem os seus segredos, os seus caminhos. E a gente vai percebendo, quando a gente vê, a gente está na missão. E quando a gente percebe, a gente está porfiando nela. E se a gente não desistir, como o Palmeiras não desistiu, nós vamos sair vitoriosos. Quando ninguém esperava, aquele sapinho surdo, o Thomas Edison, o Walt Disney, a Madame Curie, junto com seu marido, e tantos outros que só ouviam não, mas não desistiram e trouxeram progressos, tanto tecnológicos, na ciência, na medicina e na moral, na espiritualidade, na religiosidade de todos nós. Vamos tentar seguir esses exemplos. E até a próxima.